Olá, meu amigo da prevenção, meu amigo da Escola da Prevenção, aqui é o Herbert Bento falando. Bem-vindo a mais essa videoaula onde nós vamos responder a seguinte pergunta: submarino é espaço confinado? Mas antes, entra a vinheta. Muito bem, vamos lá. Essa aula, essa videoaula com mapas mentais, que já é a característica clássica aqui da Escola da Prevenção, a gente vai responder a pergunta: submarino é espaço confinado? E aí a gente vai fazer isso aqui em 4 etapas. Primeiro a gente vai entender o que é espaço confinado, vamos apresentar os riscos mais comuns que ocorrem em espaços confinados, vou explicar para você rapidinho a escala de oxigênio, você já vai entender por que eu vou falar disso daqui, e a gente vai falar de algumas medidas preventivas para que não aconteçam acidentes em espaços confinados. Antes da gente entrar no primeiro tópico, lembro você para você clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui no vídeo para você assinar o nosso canal aqui do YouTube. Por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso porque se você fizer, você vai saber antes de todo mundo quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal, tá legal? Então clica aqui nesse balãozinho aqui e assina o canal da Escola da Prevenção. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. O que é um espaço confinado? Bom, para você entender o que é um espaço confinado, você tem que entender que para caracterizar um espaço confinado deve haver 3 características simultâneas. Que diabo é esse negócio aí de simultâneas? Herbert, explica isso. 3 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se uma das coisas não acontecer, se acontecer só 2 coisas, não é espaço confinado. Quais são então essas 3 características? Característica número 1: não foi projetado para ocupação humana contínua. Tá legal? Não foi projetado. Então, olha só, um dinossauro aqui, ó, não é um sofá. O cara tá deitado em cima do dinossauro, tá doendo. O dinossauro não foi projetado para ser sofá, não foi projetado para ocupação humana contínua. Ele é desconfortável, tá legal? Tudo bem. Característica número 2: dificuldade de entrada e saída. Você acha que esse camarada aqui na foto que está entrando nesse espaço confinado, ele está com facilidade para entrar? Não tá, tá difícil, você concorda? Então, olha só, a característica número 2 é dificuldade de entrada e saída, tá legal? Característica número 3, olha, a atmosfera interna é imprópria para a sobrevivência humana, tá legal? É difícil respirar dentro do espaço confinado. Tá legal? A atmosfera é imprópria. Então essas são as 3 características. Não foi projetado para ocupação humana contínua, dificuldade de entrada e saída, a atmosfera interna é imprópria para a sobrevivência humana. Muito bem. Aí você vai falar assim, Herbert, você está inventando isso. Para de ficar inventando essas coisas. Eu não estou inventando nada, meu amigo. Eu tirei isso da NR33, item 1.2. Leia comigo. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. A gente já vai falar desse assunto do oxigênio daqui a pouquinho, tá legal? Muito bem, então provei para você que eu não inventei nada, expliquei para você quais são as 3 características que tem que acontecer simultaneamente, tem que ter essas 3 características. Se só tiver 2, já não é espaço confinado. E aí eu pergunto para você, submarino é espaço confinado? Vamos lá. Vamos fazer primeiro uma análise antes de dar a resposta para essa pergunta. O ar dentro do submarino, ele é impróprio? Sim. Se não tiver abastecimento de ar dentro do submarino, os militares, né, aí no caso da marinha que estiverem lá, eles vão vir a óbito, ok? Então o ar ele é impróprio. Muito bem, então a primeira característica, ó,
a atmosfera interna é imprópria para a sobrevivência humana? Sim. Tá? Então bateu, a primeira característica. É difícil entrar e sair de um submarino? É. Né? O submarino tem, para você entrar nele, você tem que entrar por esse negócio aqui, descer por uma escada, né? É difícil entrar e sair. Né? Então beleza, bateu a primeira característica, o ar é impróprio, bateu a segunda característica, é difícil entrar e sair. Agora, ele foi projetado para ocupação humana contínua? Foi. Opa! Então, peraí. Bateu aqui a primeira característica, bateu a segunda característica, mas, poxa, ele foi projetado para ocupação humana. Sim, ele foi projetado. Quem desenhou lá, o projetista, o engenheiro que desenhou o submarino, pensou que lá dentro iam ter pessoas. Então, essa característica não pegou. Pegou só a primeira, pegou a segunda, não pegou a terceira. Então, qual é a resposta para essa pergunta? A resposta é não. Tá legal? Muito bem, muito legal. Por que eu faço essa brincadeira aqui com você? Né? Eu faço essa brincadeira porque com ela eu te ensino o que é um espaço confinado. Tenho certeza que agora você aprendeu isso de um jeito aqui na Escola da Prevenção que você não tinha visto antes. Tá? E aí você aprendeu o que é um espaço confinado. Tá? Vamos ver alguns exemplos de espaços confinados que a gente encontra por aí, na indústria, até na rua mesmo. Vamos ver alguns exemplos. Tubulações, tanques, digestores, galerias. Isso aqui a gente vê nas áreas aí urbanas, né, nas ruas, dentro de condomínios, etc. Silos, muito comuns na indústria, na agroindústria, certo? Muito comuns. Então aqui são alguns exemplos de espaço confinado. Muito bem, esgotamos aqui esse primeiro tópico, o que é espaço confinado, e agora a gente vai ver os riscos mais comuns. Quais são os riscos mais comuns que a gente encontra em espaço confinado? Gases tóxicos, gases que, se inalados, podem levar instantaneamente ou em algum tempo o trabalhador a óbito. Pouco oxigênio ou muito oxigênio. Isso aqui é bem interessante, tá? A gente vai falar nisso aqui, nesse tópico 3, escala de oxigênio. Tá? Mas se tiver pouco oxigênio, o espaço confinado se torna perigoso. Se tiver muito, também, tá legal? Uma coisa que muita gente não sabe, muita gente confunde isso, né? O que a gente respira não é oxigênio. O que a gente respira é ar. O ar, ele não é oxigênio. O ar, ele é uma mistura de alguns gases. Que gases nós encontramos no ar que a gente respira? 78% dos gases do ar, ele é composto por nitrogênio, 21% é oxigênio, e aí se a gente soma 78 com 21 a gente já tem 99%, e o restante são outros gases. Então, na verdade, a maior parte do ar é composto por nitrogênio. 78% é composto por nitrogênio e só 21% é oxigênio. Tudo bem? O pessoal geralmente confunde muito isso, certo? Então, por isso que o teor de oxigênio dentro do espaço confinado ele é importante, a gente vai falar sobre isso. Risco de fogo ou explosão, seja por algum gás explosivo, combustível, ou seja por excesso, muita concentração de oxigênio. Outro tipo de risco, no caso de silos, é o risco de soterramento, tá legal? E aí, no caso de galerias, nós temos também risco de afogamento. Cada tipologia de espaço confinado vai ter os riscos mais característicos. Falando um pouco sobre a escala de oxigênio agora, né? A gente falou bastante sobre isso. Por exemplo, como eu já disse, 21% é aquilo que a gente considera como normal, o teor normal de oxigênio no ar. O ar que respiramos tem, normalmente, 21% de oxigênio. E aí, de acordo com essa escala, efeitos diferentes podem acontecer. Vamos começar aqui com um teor de oxigênio de 6%. Com 6%, a respiração ela é muito dificultada e a morte pode ocorrer em poucos minutos. Com 14% de oxigênio, a pessoa apresenta falhas de julgamento, muita dificuldade de tomar decisões. Também fica cansada rapidamente, fadiga rápida. Com 16% de oxigênio, começam essas dificuldades em se julgar, em decidir. E começam também dificuldades respiratórias. Um teor de oxigênio de 19,5 ele é considerado o teor mínimo para a entrada segura em um espaço confinado. 21%, como eu já disse, é o teor normal.
Acima de 23%, a atmosfera está com muito oxigênio e começa a aumentar o risco de incêndio e explosões. A gente sabe que para ter um fogo é necessário ter oxigênio. E quanto maior o teor de oxigênio naquele ambiente, maior o risco de incêndios e explosões. Tá legal? Por isso, dizemos que o espaço confinado, no caso do teor de oxigênio excessivo, também é um risco. Por isso que eu expliquei para você que o ar ele é composto por nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%, para que você entendesse o que acontece em diferentes percentuais de oxigênio. Muito bem, para terminar a nossa aula, a gente vai ver algumas medidas preventivas, ok? Medidas preventivas para reduzir o risco de acidente em espaços confinados. Primeira medida preventiva, pessoal, eu gosto de dizer assim, ó, só entre em espaço confinado em último caso. Se você conseguir reduzir a necessidade ou eliminar a necessidade de se entrar em espaço confinado, essa é a melhor medida preventiva que você pode tomar. Ok? Então você deve identificar, para conseguir alcançar essa meta número 1, você deve identificar todos os espaços confinados nas dependências da sua empresa. Use esses critérios que a gente viu no item 1 para identificar todos os espaços confinados. Depois, você deve sinalizar esses espaços confinados, ok? Com a tradicional plaquinha que nós encontramos aí na NR33, anexo 1. Proibida a entrada, risco de morte e espaço confinado. Procure também usar equipamentos. Ao invés de você colocar um ser humano lá dentro, primeiro procure usar equipamentos para fazer inspeção, equipamentos em vídeo, por exemplo, equipamentos para fazer manutenção e limpeza. Tá legal? Muito bem. Você tentou de todas as formas fazer com que não fosse necessário entrar no espaço confinado, mas não conseguiu. Em alguma situação é necessário. E aí você vai tomar algumas medidas. Primeiro, antecipar e reconhecer os riscos. Riscos internos, você vai fazer a análise preliminar de risco, e depois você vai emitir uma permissão de trabalho, e você vai avaliar também riscos externos. Por exemplo, enchentes, chuvas e raios, trânsito, são exemplos de fatores externos que podem trazer risco para o trabalhador que está no espaço confinado. Depois que você antecipar e reconhecer esses riscos, você vai avaliar e controlar os riscos, segundo aquela tipologia de 5 tipos: físico, químico, biológico, de acidentes e ergonômicos. Tá? Depois, você vai avaliar a atmosfera antes da entrada do trabalhador e vai manter essa atmosfera aceitável durante o serviço. Aqui são medidas preventivas para redução ou eliminação do risco para trabalhos em espaços confinados. Para uma visão completa e detalhada dessas medidas preventivas, consulte o item apropriado na norma 33, espaços confinados, ok? Agora me responda a pergunta: gostou dessa aula? Então tem um botãozinho aqui embaixo, aqui no YouTube, para você clicar lá e dizer gostei. Compartilha essa aula no Facebook com os teus amigos, compartilha lá no teu grupo lá no Facebook sobre segurança do trabalho. Deixa um comentário, deixa uma dúvida aqui embaixo, tá legal? E aproveita, como eu já falei no início, tem aqui esse balãozinho convidando você para assinar o nosso canal. Clica aqui nesse balãozinho e assina o nosso canal aqui, Escola da Prevenção. Muito bem, eu sou o Herbert Bento da Escola da Prevenção. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula gratuita. Visite o nosso site, pegue lá os seus e-books que estão gratuitos, disponíveis para você, e a gente se vê na nossa próxima videoaula grátis. Um grande abraço!